Fala, minhas almagemas, mais um programa Papo Fino. E hoje tem um convidado... Hoje promete. Hoje promete. Hoje tem promete. Um convidado muito especial, ainda mais você conhece muito bem, né? Conheço muito bem, mas eu quero saber se você de casa conhece também. A gente vai falar o nome dele e vamos ver se você conhece pelo nome. Irã Ferreira Timer. É o nome dele. É o nome... Timer. Timer. Eita, será que você sabe quem é o Irã Ferreira Timer? Será que é? Vamos ver quem é ele. Roda o VT. Santos! Que foi? Eu assim, no bloco atrás aí, eu puxei um fio lá atrás. Jesus amado. Então vocês estão vendo quem tá com aqui a gente hoje. Já começamos já rindo já, né, gente? Ei, Faxinildo, hein? Mas você vê que é muito legal, né? É uma pegada diferente. Então vocês agora já sabem quem é. Esse que tá aqui na nossa frente é o Irã, mais conhecido como Santos. Rolou de sovaco. Santos é um gênio do humor, tá, gente? Ó, o Santos é um gênio. Além de humorista, ator, e é um cara... É diretor de cinema Diretor também. de cinema também? Vou estrear um diretor filme de esse cinema. ano. Qual é o nome do filme? É A Sorte Mora ao Lado. Olha, que legal. É uma Bacana. comédia baseada num rapaz que é autista, né? Como eu tenho filho autista, então ele faz muita coisa engraçada também, sabe? Porque sempre tem o lado bom, né? E graças a Deus ele é autista porque ele tem muita coisa legal. Ele faz muita coisa que é engraçado. E daí eu falei, puxa, eu vou fazer algo baseado nisso. E daí eu escrevi A Sorte Mora ao Lado. É uma comédia muito bacana. É bom que você já teve Tá o Buiú no meu filme. É, exatamente. Então, Você tá. essa inspiração já vem de dentro de casa, né? Já Já. veio dali, porque seu menino é autista e aí você já teve a ideia de fazer um filme, né? Eu tenho um pouco de autismo, por É. incrível que pareça, mas não é tão alto assim, né? E as pessoas já perceberam no Santos. Então, o autista tem uma característica muito legal. Ele é muito focado em algumas coisas. E muitas coisas eu acerto e outras eu não consigo fazer. Então, eu acho que isso às vezes até favorece. E parece que é uma bênção de Deus, né? E Deus só escolhe pessoas especiais, pais especiais, para ter filhos especiais. Amém. Então eu vi que eu fui abençoado e daí, falar nisso, quero agradecer você, Pica-Pau, porque o seu pai era um irmão para mim. Assim, seu pai foi... Toda vez que ele chegava, ele já me chamava para ficar no camarim e a gente dando risada. Teu pai a gente pode chamar de ícone de humor mesmo. É insuperável. O Faxinildo, eu canso e não me canso de falar o quanto eu amo o Faxinildo. Para mim é o meu mascote, meus filhos são fã. Ele, recentemente, com uma reunião que tivemos do SBT, o Danilo esboçou durante a reunião, somente, ele falou 15 minutos ele falou do Faxinildo. O maior ibope, ele foi no meu podcast, também foi o maior ibope, no podcast do Danilo, no programa do Danilo, o maior ibope. É um talento insuperável. Ele passa as piadas pra mim, às vezes você vê que eu conto piada lá, ele que passou. As que eu levo bronca do Ratinho, ele que me contou. As piores. Mas essa questão das piadas, aí você é um cara que estuda muito a piada. Você é um cara eu transformo a piada, porque piada é como mágica, né? Exatamente. O Santos tem essa pegada. O Santos tem essa pegada da gente... A gente conta piada. Eu acho que todo humorista tem isso, mas você é diferenciado. Até porque você não contava piada antes no programa. Não. Né? E aí eu comecei ali, abrindo porta, contando piada, e era só eu que contava, de repente estava todo mundo contando, e hoje todo mundo conta piada. E naquele meio você foi o cara que se destacou muito contando piada.
É que faço como o mágico, ele copia a mágica do outro, um faz, mas o talento e manuseio da mão que interessa. Cada humorista pode contar as mesmas piadas, mas cada um tem um estilo. Traz né? pro seu universo, né? E eu Traz. tenho um estilo diferente também. Eu sou dou teu uma- fã, sou teu fã contando piada. É recíproco. Para de me elogiar, senão nós vamos se beijar. Não, eu sou teu fã contando piada, você sabe até porque toda vez que eu chego ali no SBT, Santos, tem uma piada aqui que é tua cara, bicho. Então, ó, tu vai contar essa piada, tu faz assim. E aí, você faz do seu jeito, fica mais engraçado ainda do que eu passei pra você. Porque, na verdade, eu sou um cara que desmancho a piada. Entendeu? Você me conta uma piada boa e eu vou lá conto do jeito do faxinil Verdade. daquela piada toda. Você faz ao isso contrário, né? E você faz E isso você com agrada muita muito maestria. bem. Aliás, bom, você é de circo, né? E engraçado que nem, por exemplo, o Marquito. Ele é chato, mas eu acho ele engraçado. É o jeitinho dele, né? É o jeitinho dele de ser daquele jeito lá. porque tem o artista louco. Ele é o louco do artista. O louco E outra, né? E Não pode contar no no dia ar, que ele pode? não vai, a gente sente falta, né? Sente. É, porque vocês querem aprontar com alguém, ele é o primeiro. Exato. E tudo que vocês falam com ele pega, qualquer Ele coisinha, pega ele raiva. fica. É verdade mesmo, ele fica nervoso. Pega. Cara, uma pessoa que ele pegava direto, tem um cara que batia nele direto lá, o Uga Uga. Nossa, nem pode ir lá. Ele já esperou lá embaixo pra dar uma porrada no cara. Sério. Não, e que não pode contar os foras que ele deu, né? Que não foi nem pro ar, graças a tem Deus. muita coisa que Porque não, senão ele não seria pode. cancelado. Ô Santos, você é de Uberaba, né? Uberaba, Minas Gerais. Você começou a trabalhar na televisão lá em Uberaba? Não, na realidade meu pai viajava muito. E nós moramos aqui em São Paulo. Eu morei pequenininho em Ribeirão Preto. Aí com 8 anos eu nasci em Uberaba, fiquei 6 meses em Uberaba. Aí minha mãe foi para Ribeirão Preto, meus pais. Lá fiquei até os 8 anos, depois vieram para São Paulo. São Paulo eu fiquei até 1982. Aí, de 82, meus pais foram embora para Curitiba, eu fiquei mais um ano aqui, sozinho. E daqui eu voltei para Curitiba. Foi lá que você conheceu o Ratinho? E foi lá que eu conheci o Ratinho em 86. Mas trabalhava já na televisão? Na Como foi TV que com você... ele. Eu fazia o programa Imóveis na TV Iguaçu, que hoje é a Rede Massa. Na TV Independência, que é a Record, eu fazia Imóveis na TV. E eu trabalhava em 2 TV. Sério. Nas 2. Aí quando eu conheci o Ratinho, ele falou, pô, eu vejo você em tantos comerciais, fazendo um monte de coisa. Vem trabalhar comigo. E eu também vendia consórcio e título de capitalização. Porque eu trabalhei no Bamirindos. E eu trabalhava no Bamirindos, não só fazia televisão, né? Eu também trabalhava em banco. Eu trabalhava muito, cara, muito. Eu dormia pouco, eu fazia edição na TV. Aí ele me chamou na CNT, eu fiz o programa com ele às 6 da manhã. Às 7 eu fazia o Alto Astral, corria pro TV Iguaçu fazer imóveis na TV. Aí à tarde eu ia fazer Shop Tour. À noite eu ia pra TV CNT editar, às vezes de madrugada, minha mulher ia com meus filhos, punha um colchonete, eles dormiam lá e eu fazia a edição do programa já de manhã. Tá, mas isso aí então que você tá falando aí é que durante esse período, até antes de você conhecer o Ratinho, você não trabalhava com humor. Era Não, eu só fazia com espetáculo comerciais. de teatro, comercial e fiz vários espetáculos. Eu comecei em 75 na TV Cultura. Aí eu fiz Daniel Azulay e eu fazia um espetáculo musical no Teatro Nidia Sim, Teatro mas que não tinha algo a ver Os com musicais humor, não tinham humor. É. Não tinha nada de humor. Às vezes eu fazia e a Nídia falava, pô, ficou engraçado, né? O público ria assim porque eu fazia mais tipo cara de pau mesmo, né? E daí o pessoal ria, ela falava, pô, vai nessa vibe assim que fica legal. E eu não exagerava, talvez as pessoas às vezes riam do personagem por pena, né? Não sei. Não. para, A veia para com isso, cômica. né? É a veia cômica. Mas saía sem Às querer, não fazia força. Sim, mas Não. o natural dá certo, Santos. Ai, meu pai, o que aconteceu? Que susto, cara. A água, Pra ir tomando durante Obrigado. Obrigado. Muito Pra eu bem. beber. pra você. Ah. Tá falando que... E desculpa, minha filha fala em Libra. Eu não sei falar em Libra, mas quando. Essa aqui eu conheço, mas é a mesma que a gente. não sei. É pouco sal. Pouco Ah, é sal. pouco sal. Pouco Ah, sal águas- ou mais açúcar, né? Ah, sim. Obrigado.
Rapaz bonito, né? Galã. É um rapaz bonito. Podia ser modelo. Obrigado. Obrigado. Isso é comigo, né? Espera que eu vou te agradecer. Que legal. E você pode reparar. Que nós dois se ferrou com a sua beleza, viu? Que ele falou. Entendi. E quando não escuta, não consegue, às vezes fala, mas não consegue falar a pessoa, né? Eu sei porque minha filha fala em Libras e tem muitas meninas que não escutam. Mas elas não conseguem falar, mas o palavrão sempre sai. Fica, caralho. O palavrão sai. Não tem como errar, né? Ô, Santos, não erra. Eu tenho uma amiga que tem essa dificuldade para falar, mas ela escuta um pouco ainda, né? Ela não. O problema é de não totalmente- conseguir falar, na maioria das vezes, é porque não escuta a própria voz e não consegue soletrar a voz, sair a voz. Pra você ver, você tá falando do Santos aqui, ele trabalha em televisão, trabalhar ali e tal, mas você passou por uma parte da sua vida, você entrou em depressão, que você não queria nem usar a roupa do personagem, é verdade? Cara, e é muito ruim isso. Na realidade, eu não sabia que esse negócio de depressão tinha. Eu não gosto de falar disso assim, porque eu fico com vontade de chorar, mas eu não queria nem sair mais do quarto, assim. Não foi muito legal. Porque quando você vira pai e avô, você tem uma responsabilidade. O tempo, não sei se é impressão minha, tá passando muito rápido. E eu queria conquistar as coisas, eu não quero ser famoso. Para ser famoso é pra gente jovem. E se você não ficar famoso até os 40, acho que não fica mais. A não ser que você queira virar celebridade. Eu falo ter conteúdo. É diferente ser reconhecido do que ser famoso. Se você não for reconhecido até os 40, você tem que se esforçar demais e não tem mais força. Que nem agora eu tenho 65. Nossa, não e eu parece. me preocupei muito, porque eu falei, tô perdendo as forças. Eu não quero perder a vontade. E eu sempre formei meus filhos, neto, tudo, mas eu não conseguia realizar o sonho. Assim, eu errei muito, fiz muita cagada, assim, sabe? Porque eu investi muitas vezes em mim, investi, não dava certo. Que nem eu tenho um instituto. Eu ponho o dinheiro do próprio bolso no instituto. Não tem ninguém que me ajude, não tenho apoio governamental, prefeitura, nada. E sempre as pessoas se aproximavam em mim por causa do meu... Porque nós temos um network forte. E eles se aproximavam para sugar. E quando chegava na hora de bancar, não tinha. E você faz ONG, faz E projeto. vem cheio de promessa, né? Você faz projeto eles dão pro Zé das Couve do funk, do rap, os mesmos artistas ganham milhões e não te sobra nada. No teu nome nunca tá cotado, porque você não colocou. Eu não me preocupei com isso. Eu falei, quer saber? Eu já ganhei incentivo. Acho que vocês não tinham nem nascido. Eu tinha 26 anos, nem me lembro quando foi isso. Eu ganhei, na época, aprovou 385 mil. Era dinheiro pra show. Naquela época é doido. Era muito dinheiro. E eu não conseguia captar, sabe? E não tinha quem captasse e te passasse, sabe? Não tinha. Você tinha que bater nas empresas. Então você pegava 4% do nada, sabe? Para você juntar 2 mil, era Quanto que você ia? Não tinha essa. Muito difícil, né? Você não tinha as pessoas certas. E aí eu fiz tudo. Espetáculos Flintstone, 5 anos em cartaz, ganhei 5 prêmios. A família Adams. Eu fazia o Gomes, eu tinha cabelo. Hoje podia fazer o tio Chico. E não podia, né? Hoje era mais fácil. Então, tudo eu fazia do meu bolso. E muitos davam certo. Eu tinha um ônibus com o cenário inteiro dos Flintstone. O cenário era enorme, tinha 4 metros de altura. Só podia se apresentar em teatro grande. E eu tinha 33 pessoas no elenco. Era um musical, lotava os teatros antigamente. Mas eu pus do meu bolso. E todo mundo pegava no meu pé. Aí você isso tinha uma despesa enorme, né? A equipe era grande, uns né, dão certo, que nem eu fiz o Circo do Santos no teatro. Há muitos anos atrás, gastei uma fortuna. Trouxe artistas de rua que fazem aquelas coisas. A minha lira era cadeirante, não tive apoio nenhum, patrocínio nenhum. Nossa. Eu pagava na época R$700 para cada bailarina. Eu tinha 8 bailarinas no palco. Elas recebiam, subindo a escada do palco. Se eu estiver mentindo, que ela ligue para cá e diga se eu estou mentindo. Os atores iam subir no palco, eu ia dando em dinheiro. O teu, antes de começar o espetáculo. Eu investi muito, mas sempre acreditando em mim, no meu trabalho. Eu não participava do circo, mas
sempre, os 2 espetáculos, os Flintstones eu não participava, só dirigi. Então eu fiquei... Chegou um dia que eu falei, caramba, isso vai prejudicando a família, vai faltando para a família, tá? Mas o homem que para de sonhar, para de viver. Isso o Beto Carreiro falou pro meu pai, Entende? sabia? É, Ele falou isso pro para meu pai. de viver. Então eu falei, pô, mas eu faço com tanto amor, por que não dá resultado? Uns e outros dá, né? Então daí eu comecei a escolher pessoas certas. Quando falei em adquirir a TV Mais Brasil, porque eu tenho pessoas certas. Quando eu falei em fazer um instituto, porque eu tenho pessoas certas. E o instituto deu certo. Amém. A TV deu certo. O meu desenho, eu estou produzindo 16 episódios. Sabe quanto eu gastei nos 16 episódios do meu bolso? Você que é caro para produzir Eu isso. fiz 560 mil no papel, no livro, do meu bolso. Do meu bolso, podia ter comprado um apartamento para um filho, mas eu tenho certeza que eu vou perpetuar a marca dos Santos com o desenho animado. São 11 minutos cada um, são 16 episódios, é caríssimo, é em 2D, e nunca minha família ficou contra, nem meus filhos, nem minha mulher. Foi agora, acho que mês passado, faltava fazer 3 episódios, ela falou, Irã, vamos vender o carro, invista. Acredite, o carro você aluga e compra depois, vai dar certo. Então eles me apoiam. E é isso que talvez eu caí em depressão, porque chegava final de semana, às vezes eu via os amigos indo para Las Vegas, Londres, Dubai, e eu em casa com a família, porque eu investi muito no meu trabalho. Você achava que deveria estar fazendo isso também? Levando eles, né, passeando, eles falavam, não, pai, vamos fazer um churrasco, vamos pra piscina, tudo bem. Então, eu fazia eles sofrerem por minha causa. E isso me destruiu, sabe, cara? Me destruiu. E você é uma pessoa que Aí eu onde falei, vai caraca, leva felicidade para as pessoas, né? mas Sempre isso tá me derrubou rindo, bastante. Derrubou bastante. Eu entendo tudo isso que você está falando, porque eu tô há 15 anos com o Ratinho, e nesses 15 anos, o meu filho mais novo, quando eu vim pro Ratinho, ele ia fazer 9 anos. E aí, desses 9 anos para frente, eu não acompanhei o meu filho. Então, a criança foi ficando, né, afastada, porque ela chegou ao ponto de falar para mim, não, o senhor não é meu pai, o senhor não me viu crescer, o senhor não me acompanhou, e isso me machucou muito, mas eu acabei entendendo porque a criança fala isso. Nós envelhecemos, né, com o Ratinho. Envelhecemos. 28 anos indo lá, é uma extensão da nossa casa, de segunda a quinta era antigamente, né? A gente envelheceu, às vezes chegava final de semana, às vezes você não dava tempo de viajar, porque nós não temos um avião para ir e voltar. Carro é cansativo. Às vezes, aí a gente queria compensar o salário e o tempo nosso de artista, que é curto, corria fazer show, daí não ia para casa, ver a família, ficar com a família. Eu ia toda semana em casa, Santos. Hoje eu vou uma vez por mês, tem mês que eu nem vou em casa. Meu neto, eu me surpreendi, minha sogra faleceu, que é uma mãe maravilhosa, faleceu ontem, não pude ir, porque tinha o programa, era só 2 vezes por semana o programa, agora ainda vou faltar. E na terça-feira grava 4 programas, quer dizer, eu ia perder o programa da semana. Aí eu entrei no velório online. Eles ligaram o celular e eu participei do velório online, sem poder ir para lá. Então... Por opção sua também, né? Porque o tempo do artista é muito curto. E você pode... Na televisão é assim, você faz 1 milhão de coisas maravilhosas. Erra uma vez pra tu ver. Uma vez já era. Você não sei o quê. Tipo assim. Sempre assim. O Murilo fala isso, eu reclamo quando eu tô lá dentro. Eu sempre brinco, o pessoal do camarim da maquiagem me chama pra brincar. Eu chego feliz todo, né? E vou embora feliz. Isso é verdade. E ele passou pro Ratinho. Vai assim, viu? E ele passou pro Ratinho que eu sou um cara que reclama o tempo todo. Mentira. Eu reclamo, sim, quando eu ia viajar fazer circo. Eu reclamava, porque eu ficava longe da família, era 3 aviões, 5 horas de carro. Vai ter uns episódios bons, né? Do circo. Não, mas aí... é reclamar de piada, não reclamar. Entendi. De que tá ruim. Reclamar porque é legal, é engraçado ficar reclamando. Vai dar merda, vai chover. Mas aposto que vai chover. Do circo era incrível. Eu tava junto com você no circo e a gente chegava na cidade
e tava aquele sol maravilhoso. Chegava a hora do espetáculo. O Santos já chegava e dizia, ó, vai chover, Quer ver que o vai circo chover? cair, Mentira. vai cair. Daí pegou a fama do que reclama, não é. E É, o acontecia, Murilo falava cara, de você que você chovia, reclama mesmo. caía... Não, já foi viu o circo engraçado. virar? Foi engraçado que uma vez nós chegou, a gente foi fazer um show lá em Araucaia, meu né? pai. Ali, aí um sol maravilhoso quando a gente chegou, aí o Santos começou, ó, vai chover, o circo vai cair, não sei, aí E caiu. Quando deu 7 horas da noite, Mentira, começou Santos. uma chuva. Temporal. E aí o pessoal falava, corre, sai daqui, sai de dentro do circo, sai de dentro do circo. O Santos começou a gritar, sai de dentro do circo, sai de dentro do circo. Aí a gente, eu, o Murilo e o Zezinho Gasolina, né? A gente correu pra dentro do ônibus do circo. O Santos correu pra frente do circo, pra debaixo da marquise. Não pode, tem E que a levar- marquise caiu em cima dele. Não pode. Cara, Acha que dentro do circo tá seguro, não e tá. Tem que sair dentro do circo. E eu tinha ganho um boné da Calvin Klein. O meu filho Voou tudo. o boné e eu corri na rua, tudo encharcado. E o cara do circo gritando, cuidado, não pisa nessa água que os fios estão soltos, você pode morrer eletrocutado. Eu falei, meu Deus. E o trailer balançando assim. Aí eu falei, eu não vou entrar no trailer, o trailer vai cair. Fiquei no temporal, marquise em cima das costas. Cara, tudo ele errado. tava se juntando pra não levar mais o Santos, porque toda vez que ele Daí eu falava, falei, não vou falar ia mais. acontecer isso. Eu não vou falar mais. Chovia, o circo Às vezes eu caía. viajo, agora, daí eu passei a viajar, eu falei, não, o circo vai, não, hoje vai lotar. Vai lotar. Não, hoje, e às vezes lotava, né? Pô, 2.000 pessoas, abria, tudo. A criançada, quando eu chego, ama o Santos, né? É muito legal, a turma do Ratinho, graças ao Ratinho. Aí, e às vezes eu falava, não, hoje vai lotar, vai lotar. Otimista pra caramba. Chegava, morreu o filho do prefeito, não vai ter. Aí vai pra outra cidade. Não, por que tá tão poucas pessoas assim? Você não soube? Eu falei, não, tá tendo a festa da uva de graça. Tá todo Por que mundo que o lá. cara da cidade não Acontece. prevê isso antes, né? Tem até um episódio que o Santos foi fazer um show no Mato Grosso, né? No circo do Lambada. Foi. No circo do Lambada e o circo super lotado. E na hora embargaram, não deixaram a o Santos polícia trabalhar. baixou lá. Meu Deus. Mandaram todo mundo sair, deu confusão, porque os que pagaram meia receberam inteira. Enfim, o circo saiu no prejuízo. E não deixaram eu me apresentar. E tava entupido o circo, assim, entupido, mas entupido. Mas tinha um político da cidade que Ou seja, quando não chove, não deixa trabalhar, né? Ô, Santos, você lembra da volta pro programa do Ratinho? Quando você voltou, você lembra? Como foi Então, eu fiquei emocionante? 4 anos fora na Record. Aí, quando eu voltei pro Ratinho, eu voltei emocionado, cara. Só um segundinho. Mostra o vídeo pra gente, ele voltando no programa do Ratinho. Sta piangendo! Sta piangendo! Ele tá chorando de verdade. Oh, Nem quero falar. Muito bonito essa cena, Esse né? dia aí foi emocionante, Emocionante, demais, né? emocionante. Eu chorei muito nos bastidores. Cara, Em casa. Sério? Eu choro muito no chuveiro, né? E eu não tenho vergonha de falar. Aliás, eu acho que a quantidade de riso que eu tenho durante a minha vida toda de humorista, de choro é o dobro. Eu sempre chorei escondido. Mas porque o que me faz feliz não é o dinheiro. Eu cheguei a essa conclusão, não é. Não é, nunca passamos fome. Amém. Mas e também, eu não sei, Deus sempre me ajuda. Tá faltando uma coisa aqui, quando eu viro a curva, tá lá. Tudo na curva me esperando. E eu sempre viro a curva na hora certa. Mas o que me faz feliz é meus cachorros no sofá ou dormindo comigo, meus filhos assistindo filme comigo, os meus filhos me derem um beijo, um abraço. É o maior presente pra mim. Você falou meu pai falava a mesma Eu coisa também. eu perdi o tesão por tudo, assim, nada, assim, um carro importado não me fascina nada, me fascina um avião, uma viagem. E às vezes a pessoa fala, você precisa de tanto, pede lá pro Ratinho, nunca vou. A gente sabe que ele não gosta disso, né? E também não é porque ele quer gastar o dinheiro com quem ele quer. A gente tem a oportunidade de criar, e é o que eu estou fazendo. Ele já abriu as portas. Ninguém vai dar para o funcionário seu. Você dá para um empregado seu 200 mil? Não. Se você der, ele não volta mais. Ele vai montar um negócio dele. Verdade. Né? E é óbvio que isso, dentro de uma empresa, ele está lá para... Ele nunca nos deixa na mão. Se a gente vê que a gente está caindo, ele vem e põe uns tijolinhos ali. Ele já coloca. Mas ele sempre está nos apoiando.
Mas essa oportunidade de crescer, não tem um lugar que eu não entro que eu não sou respeitado, assim. Eu vou, às vezes, no shopping ali em frente de casa, os caras me chamam assim, ó, pega aí, depois você acerta. Assim, cara, é uma coisa meio louca. Eu, aqui em Jundiaí, a primeira vez que eu andei com você, que a gente veio na TV aqui, a gente foi no restaurante, tudo bonitinho, o tratamento do pessoal com você parece que trata as pessoas que conhece há 10 anos já, e depois a pessoa entrou em contato comigo e falou, nossa, o Santos é muito humilde, legal, eu vou no simpático. mercado, assim, eu paro um tempão pra conversar, a mulher fala assim, nossa, eu pensei que você fosse, assim... Chato, né? Metido. Metido e tal, né? Eu sou um péssimo pai, um péssimo galanteador. Eu paquero bem minha mulher, que eu faço as unhas, o cabelo dela, tudo, maquiagem. Eu cuido dela. Então, até se ela ficar com outra, é uma sacanagem. Já contou Agora, a piada já. mas assim, paquerar eu sou péssimo. Nenhuma mulher gosta de homem que conta piada. Então eu não consigo ninguém. Daí eles pensam que eu pego outras mulheres, né, Faixa? E é mentira. Ainda mais que eu tô hoje em Jundiaí. Você tá em Jundiaí porque tá na TV Mais Brasil, né? Pô? Você tá aqui Mas você assim, viu alguma Giovana me visitar aqui? Não, seu não. corno? Eu não vi, não. Então- Inclusive, eu fiz um vídeo com ela na estante. Idiota! Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Eu achei muito emocionante a sua volta pro Ratinho, porque eu acompanhei tudo, eu estava lá no dia e eu fiquei muito emocionado também, porque eu assistia muito você e assistia muito Porque Marquito. quando eu saí, você não tava. Não estava. E daí a gente não se cruzou. E você me recebeu muito bem, por isso Ou que eu te seja, amo. dessa volta agora Muito bem. do Ratinho para televisão, dos homens eu fui o primeiro a estar ali. Porque depois veio o Marquito, depois veio você, e quem está dentro daquela época é a Renata, né? O Renata elenco que está maravilhosa, hoje não meu tinha pai. ninguém. Só estava eu e a Renata ali do elenco quando você voltou. E foi muito emocionante ver a sua felicidade e o seu jeito de chegar ali. Porque você chegou, como você sempre foi comigo e com todo mundo, muito amigo, muito humilde e muito parceiro você é mesmo. Tem vários episódios, nós dois juntos na televisão, e que você só levanta a minha bola. Você só levanta, não, porque o Faxinildo... O programa do Silvio Santos foi um, né? No programa do Silvio, pelo amor de Foi Deus. sensacional. Foi sensacional. Mas é tudo verdade. Quando terminou, que a gente estava no Ratinho, na segunda-feira, né? O Ratinho veio dar os parabéns pra gente pelo que aconteceu no programa da Patrícia, né? Foi uma coisa incrível aquilo ali. Até a Patrícia, o seu Silvio, ele entrou no camarim, né? Nós fomos gravar o programa e ouvi do seu Silvio o que eu ouvi, eu falei assim... Ele falou que como é que ele chamou? Rádio interna? Eu não sei, ele usou uma expressão que eu não me lembro. Rádio interna. Não, ele falou uma expressão que as pessoas, como da faxina, da maquiagem, segurança, ele falou, a gente sabe quem tem bom caráter e as atitudes daqui, porque são essas pessoas que me contam, são os porteiros. Mas ele falou ele deu um adjetivo a essas pessoas mais que como se nós todos tudo que acontece eles são mais importantes do que eu não me lembro a expressão dele, mas enfim. Aí ele falou, dessas pessoas eu sei o quanto o teu caráter é maravilhoso. E parabéns, continue assim e tal. E eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente sabe que a nossa atitude lá é profissional, né? E você a me gente fez não entra chorar, em qualquer né, cara? estúdio. Mas você é maravilhoso. A gente se porta bem profissional mesmo. O Ratinho a gente respeita, não entra a hora que quer no camarim. Todo mundo fala, vocês têm a liberdade. Não, diferença de liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. É o que acontece no Brasil hoje, né? As pessoas confundiram liberdade com libertinagem. Né? Não quero falar da economia porque eu não perco meu tempo. Bruce Lee já falava, se você fala, um sábio fala com o idiota não entende nada. Né? E o idiota fala com o sábio se cala porque vai explicar o quê para um tosco, né? Burro. Então, eu não quero falar de economia nem de Brasil.
Vamos falar de nós aqui. É, Vamos falar da porque gente. falar pra burro é dos mesmo que falar com fumante, né? ó. O cigarro faz mal, ele continua fumando. Falando do Santos, né? Você trabalhou no Ratinho, aí você saiu, foi trabalhar na Praça é Nossa. A Praça é Nossa, eu tive várias entradas. Vamos ver um VT que a gente tem seu aqui, você na Praça é Nossa. Tá, tive várias. Esse daí eu ri muito também, viu? É legal, esse é legal. Eu tô de quê? Eu tô de quê? Que bom. Que bom, eu também estou bem. Eu estou indo lá no Mapping fazer compras. O Mapping já fechou há muito tempo. Falou? Bem que eu pensei em ir mais cedo. Nada a ver, né? Nada a ver, fechou porque ele tá... Você... O Giuseppe é um personagem, que o Giuseppe era o nome do meu cunhado. E meu cunhado tá ficando assim. E daí, Aí ele você te repete. pegou. Aí eu falei, pô, vou fazer igual o meu cunhado. Ele dá uns fora e repete toda vez. Aí eu coloquei Giuseppe. Envelheci mais, né? Aí eu tenho 1 ano a mais que a minha idade normal. Aí... É pouca coisa. Ali é pouca coisa, só deixar crescer o cabelo. Eu fiz o caipira com... Eita, fumiu bom, Eita, Paulo fui Pioli. com o Paulo Pioli, Foi maravilhoso. muito bom, eu lembro, Paulo eu lembro. Pioli, a gente tem coisa pra contar, vou contar aqui. Do Paulo Pioli, sensacional. E ele ficava muito nervoso na hora de entrar se o Carlos Alberto ficasse bravo. Ixi! E daí, se eu tiver tempo, eu vou contar. E eu fazia o Eita Fuminho Bom e o Carlos Alberto me colocou lá de pena, porque eu nunca vi um caipira careca, de olho azul, e eu tinha aparelho aqui nos dentes. Eu nunca vi caipira de olho azul e aparelho. Ele me colocou lá de pena, meu. O Carlos Alberto é maravilhoso. Não, foi pena do cara. A oportunidade que ele me deu ali, eu falei... Eu chegava em casa, minha mulher falava assim... Não, Irã, é verdade. O Carlos Alberto te ama, porque... Nada a ver com caipira. Eu tinha que me esforçar dobrado, né? Porque não era característica do caipira. Mas enfim, eu usava essas roupas aqui, que eu tô bem de caipira hoje. Mas aí... Eu, Paulo Pioli, o clima ficava pesado e o dia o Carlos Alberto tava brabo. Meu Deus, bravo aquele dia. Tantas vezes. E nós encostados assim, nós éramos o próximo, passando o texto. Eu e ele. Eita, Eu tô até vendo já. Ali encostado, você conhece o clima. Ali, que hoje nós estamos no estúdio da praça, eu passo ali, eu lembro disso. Ele falou, Irã, não podemos errar que o seu Carlos Alberto tá uma pilha. Eu tenho que deixar ele feliz. Tá bom. Aí, porque às vezes a gente eu contava um negócio, eu mudava o texto e o Pioli ria. Eu falei, Irã, passa o texto correto. Quando ia na hora do Carlos Alberto, ele olhava pra mim e lembrava do texto que eu mudei. E ele não aguentava. Nossa, ele ria. Um dia ele se matou de rir, o Carlos Alberto parou. Ele lembrou da merda que eu tinha falado no ensaio com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto também riu. Ele falou, não brinca, o Carlos Alberto tá bravo. Tá bom. Aí veio um rapaz que ia fazer um teste. O rapaz chegou, tipo... vou fazer o teste hoje. Pô, e o Carlos Alberto me convidou. E o meu teste, eu vou fazer... E o cara todo assim. Aí ele veio justo em nós. E... Putz... E ele falando alto todo. E o Carlos Alberto saiu pra ir no camarim e voltou pra tomar o coco. Eu falei, olha, o Carlos Alberto... Não, foi você que fez isso? O que ele gosta, Carlos Alberto? Eu falei, o Carlos Alberto gosta, quando ele estiver tomando coco, ele gosta que você seja invasivo. Você já entra lá, dá um cutucão nele. Irã, peraí, foi você que fez isso? Eu fiquei Pergunta sabendo. pro Paulo Pioli. Foi lá e o cara tá tomando... Você cutuca ele lá. Meu Deus do céu. Ele dá um cutucão. Ele adora o cara evasivo. Olha o que aconteceu. Porque o cara foi tão chato conosco. E eu me arrependi tanto, cara, que eu fiz isso. Meu Deus. Que, cara, me deu uma depressão. Eu falei, Acabou com a gravação eu tenho que inteira. falar com o Carlos Alberto. E o Pioli, não fale que a merda já aconteceu. O que aconteceu? O Carlos Alberto veio, parou lá e começou a tomar o coco no canudinho. E o cara veio direto no Carlos Alberto. Ih, Carlos Alberto! E pá! Carlos Alberto virou, cara. Só não deu com o coco na cara dele. Porque né, o Carlos Alberto não é de agredir ninguém. Ai, meu Deus. Mas ele ficou muito brabo. Ai, Jesus. Quem foi que trouxe esse rapaz daqui? Mandou o cara sair. Fora. Não vai nem fazer o teste. Puta, aí me deu uma depressão. O Pioli começou a rir. O clima ficou pesado. O risada do Pioli era de nervoso, cara. Ele ria de nervoso. Eu falei, e agora, Pioli? Pelo amor de Deus. Nós entramos num clima... O Pioli tremendo, nervoso. E esse aí no bastidor, todo mundo comenta sobre isso, falei, acredita? mas que burrice que eu fiz, cara, que burrice. E o Paulo Pioli ria de nervoso pra mim, que eu falar, por que eu fui falar aquilo?
E eu falei, mas o que me deu na cabeça de fazer essa brincadeira? Eu achei que o cara não ia fazer. Mas você tá sempre aprontando no Não, SBT. mas eu achei que não ia, queria levar na brincadeira. Isso aí todo ele mundo comenta, foi- não acredita nisso? Mas o Até cara- hoje é comentado lá É nos comentado, estúdios. e assim, o Santos, ele Ai, sempre que apronta. cagada. É tanto que, ultimamente, agora, o Santos, tem uma história do Santos aprontando com o anão. O que se aprontou com esse anão, Ah, Santos? dentro do camarim. Conta pra gente. Lá no... Qual das partes? A parte que você colocou ele em cima. Isso aí no passado a gente fazia... Quando a gente tinha os dois anãozinhos, que era o Joaquim e o Tatu, o Tatu era muito chato. Muito chato. Ele falava, a gente viajava, pega o café pra mim, que eles não alcançavam, né? A mesa do restaurante aqui, a mãozinha deles não alcançava, então a gente tinha que servir. Ia tomar café de manhã, então a gente, Irã, vai você com o Joaquim. Ai, meu pai. Aí ele dormia comigo. Porque daí ele fala, liga o joelho pra mim? Você pode pegar a cadeira pra ele escovar o dente e tudo, né? Aí eu falei, tá bom, Joaquim. Ninguém tinha paciência com ele. Aí no café da manhã era a mesma coisa. Pega o café pra mim? Você pega o pão pra mim? Eu tomava 2 cafés, eu tinha que servir 2 vezes. Aí, e daí a gente viajava. Você não sofreu E na hora muito, do cara. almoço também tinha que servir. O que você quer? Pega tomate pra mim? Não é muito. Aí, eu falei, que diacho, né, dos infernos. E daí um dia nós fomos pro restaurante, e daí e a gente aprontava. Foi isso, o Robson pegou, e eu falei assim, Robson, as brincadeiras eram de mau gosto, eu vou falar. No ventilador colocavam pasta de dente, entrava no hotel, ligava o quarto do cara, ficava... Melando tudo, as né? brincadeiras eram muito mau gosto. Era eu, Bola, o bailarino. E aí combinamos de colocar ele em cima do guarda-roupa. E o Robson foi lá, pegou a televisão um dia, e o anão tava lá, ele escondeu o controle e aumentou a televisão no último volume, cara. E trancou a porta do quarto. E colocou o anão lá em cima. E nós falamos, vamos colocar o anão em cima do guarda-roupa. Ah, meu Deus. E fomos pro restaurante. Quando nós chegamos no restaurante, tava tudo bem, mas a gente ia mandar buscar o Joaquim. Ia. Ali não foi, sabe? E eu preocupado. Robson, vamos lá, eu vou lá buscar ele agora, vou com o motorista. Não, nós já vamos. Aí quando nós estávamos O Robson comentando, gostava, né? o Robson também não vale nada. É tipo o Murilo fazendo as brincadeiras na viagem. Quando nós estávamos levantando para ir buscar, chegou o dono do restaurante. Ele entrou o dono do hotel no restaurante. Palhaçada, hein? Palhaçada o que vocês fizeram. Sério? O que foi? Palhaçada. Não, palhaçada. O anão em cima do guarda-roupa gritando, tive que abrir a porta. Só vi esse anão gritando, a televisão no último volume. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Aí ele trouxe o anão. Se eu não pulasse, morria, né? Cara. Aí, só uma pergunta, não foi daí que surgiu o trote do Santos, não, né? Não, cara, mas eu falava, Robson, olha a bosta, que droga. E um aprontava com o outro, era muito ruim, sabe? Eles faziam umas brincadeiras de mau gosto com a gente. E daí, e não pensa que eles não aprontavam também, os anãozinhos. Eles faziam... Eles tentavam dar o troco, né? os trocos deles eram perigosos. Eles colocavam cocô na maçaneta pra gente pegar. Sério? Eles pegavam pesado também. Nossa. Mas a turma era muito bagunceira, cara. Era ruim viajar assim. E era divertido, mas dava medo, sabe? Sei. Sempre ia ter alguém aprontando, né? Sempre Cara, eles faziam umas coisas que eu não sei se eu posso falar, mas... Deixa eu fazer uma pergunta pra Tem umas você. que não dá pra falar. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. De onde que surgiu o trote do Santos? O trote foi assim. Só um segundinho só. Mostra pra gente aí um VT do trote do Santos, pra gente. Pra quem não lembra, vai lembrar agora. Posso falar um negócio pra você? Posso falar um negócio pra você? De boa. De Não, boa. não, que Eu vou tipo, falar quem porque que eu mandou vou ligar perder pra meu você, tirando sarro de você. Quando pra mim, você lembra? É o quê? Então, cara, eu não sei. Quando eu tô de Santos, e às vezes minha mulher era minha fã, ela tá sempre assistindo os vídeos, né? Eu assisto sempre. Aí eu sim. olho e falo assim, meu pai, eu não lembro que eu fiz isso aí. E eu me preocupei, até eu fui no médico, porque eu tava esquecendo de tomar o remédio, eu esqueci compromisso, e eu tenho isso. Mas é que a minha mulher fala, não, é que você fez muita coisa. Eu fiz 680 trote. Quanto? Quase 700 trote. É trote pra caramba. É muita coisa. Mas o mais legal é que não incentivou os jovens nem as crianças a passarem trote para entidades, que não se deve fazer, né, claro. Sim. Corpo de bombeiro e essas coisas. E sim para amigos. Eu acho que incentivou pararem de passar trote e passar para amigos.
brincando. Você e fez com o tirando Murilo sarro. também, né? E transformou isso, né? Trouxe. O trote só fica engraçado se você passar para alguém. Colega teu, ou que você gosta. Então, é bom que teve esse lado bom. Eu fiquei 3 anos fazendo um programa de material reciclado, tipo o Arte Ataque em Portugal, e tinha 40 mil acessos, 50 mil. E o Trote, que é trash, milhões de acessos. Olha. E começou a dar certo. Mas quando o Ratinho falou, eu fazia lá na rádio em Curitiba, o Trote. E eu fazia o Trote e a gente ligava para as pessoas falando assim, valendo uma batedeira de bolo. Certo? Aí fazia a pergunta. Então, durante o trote tinha prêmios, era diferente. E como que era o prêmio? A pessoa participava do trote e ela participava do prêmio. Você tem... você só pode responder até ela tocar a campainha. Eu perguntava pra você, tipo assim, quem descobriu o Brasil? Antes de eu falar, quem descobriu... A campainha tocava. A pessoa não tinha tempo. Nem terminava a sua fala, não. né? Quem do pé? Quem do Brasil? A pessoa, pô, mas já tocou a campainha, não dá tempo de responder. E às vezes era engraçado, porque quando eu fazia a pergunta pra pessoa, a pessoa, antes de eu fazer a pergunta, igual o Celso Portiolli, né? Acontece lá, né? A pessoa respondia qualquer porcaria. Tipo, eu ia falar, é azul! Aí, não tinha nada a ver, sabe? Eu chutava qualquer bosta. E era muito engraçado. E ficava mais engraçado ainda. Todos que participavam do trote. E aí o Ratinho falou... Vamos fazer na televisão? Eu falei, na televisão vai depender de expressão. Ele falou, não, eu conto com a tua expressão. Você vai ter que fazer mais expressão. Porque é TV. E agora, quero até de primeira mão falar que o trote vai estrear na Rede Massa, na Rádio Massa. Que em massa. áudio só. Olha lá, que massa. Que massa. Então você é o pioneiro na televisão. O trote na televisão é o pioneiro, trote, mas de trote... Eu me lembro que a Jovem Pan já fazia isso lá por 1980 já fazia porque na rádio. É antigo, trote. As duas pessoas, pra mim, número 1. Tem o Moção que faz trote também. Você e o Moção. Moção na rádio. O Moção faz muito bem, por sinal. Né? Na rádio, eu nunca vi ninguém igual o estilo Moção. dele é diferenciado, né? É mais sotaque e tudo. É um nordestino louco. Nordestino. Mesmo, né? E é muito bom, cara. Ele é muito incrível, bom. Eu vejo o carinho que o Ratinho tem com você. Quem pra você é Carlos Roberto Massa, o Ratinho? Um segundo. Solta o VT pra gente ver esse carinho que ele tem com o Ratinho. E o Ratinho tem com ele. O Irã é o que faz o personagem Santos do meu programa. Graças a ele. Acho que dos artistas que trabalham mais comigo engraçado. foi o primeiro. A gente era amigo do tempo que ele vendia consórcio e não entregava. Mentira. Pegamos amizade em função disso. E se eu fui pobre, eu não me lembro. Então nós estamos juntos há quantos anos? Desde 86. Desde 86. Não, é tempo, né? Vejam bem se eu sou santo ou não sou. Aguentar essa tranqueira desde 1986. E é a pessoa que ele mais ama. Não. É a pessoa que ele mais gosta. Senhor, desculpa que eu tava com a boca cheia, eu não tava conseguindo falar. É a pessoa que ele mais gosta, sou eu. Obrigado, eu tenho que aguentar essa coisa. Melhoras. Ele tinha operado o joelho, eu fui visitá-lo, né? Ratinho, hein? É um filho da puta. Eu gosto desse cara pra caralho. Ele é foda. Ele é incrível, né? Não, cara? ele é. A palavra, não tem palavra pra ele. Ah, meu pai, o que hoje? Posso fazer uma mágica pra você? Pode. Mostra pra Mostra câmera. pra câmera isso aí. Ele quer fazer uma mágica. Puta vida, cara. Muito bom. Nossa, ótimo. Aí. Parabéns. Muito bom. Puta vida. Eu fico imaginando, se conversando assim, gozando, então tem que ir no motel com acústica, porque
Se a porta não for porta dupla... Você escutou o que eu falei? Mais ou menos. O que ele falou? Que gosta de dançar. Ah, Eu dançar. Bacana. Vamos lá. Voltando. É legal. E Não, tem que ter... E bacana. voltar. Falar do ratinho pra você. Ai. É o diferencial. É legal, é legal. Não, é legal. Eu não fico imaginando ele gozando, cara. Deve ser uma gritaria da porra. E aqui ninguém escuta, É. né? Eu já não grito mais, Eu né? acho que o surdo é nós. Eu já não... A minha mulher só grita depois que a gente tem uma relação quando eu limpo o pinto na cortina. Aí ela fica gritando uma hora. Mas deixa eu falar. Mas o... Ai, meu pai. O Ratinho deu uma oportunidade fantástica. Abraço quem quer e quem seja sábio. Por isso vejo que ele está me apoiando na TV Mais Brasil, que é onde também nós aqui da TV Mais Brasil também vamos contar e divulgar o que acontece no SBT, o que rola no SBT, porque o SBT é uma casa também família, e é a minha casa. E eu quero fazer a extensão da TV Mais Brasil, SBT também. Não precisa eles de me divulgarem, mas eu vou sempre respeitar a minha casa, que é o SBT, falando na TV Mais Brasil, de que a gente está lá fazendo um grande trabalho, que tem ratinho. Você tem vários projetos, na né? segunda tenho Pra vários, TV caraca. Mais Brasil. Várias coisas, que é aquilo que é o nosso sonho. E aqui eu só tenho amigo, Pica-Pau, Buiú, Faxinildo, Glauco, sua esposa, toda essa equipe. Eu também. Pati. A Pati é minha repórter braço direito. Um cara que eu considero um filho, que é o Dalto Yuzawa. Para mim é um filho para mim. O japonês, esse eu amo de paixão, assim. Eu não sei se eu posso falar que eu tenho muitos bons amigos, né, como o Márcio de Curitiba, o Noguchi de Praia Grande. Eu tenho amigos verdadeiros, João lá de Rondônia, Vidal, enfim, eu tenho amigos. Nós temos verdade. amigos no Brasil inteiro, mas né? esse Viajam muito. O Jorge, mas o Jorge gosta muito de mim, ele até chora quando ele fala no meu nome. Mas o Dalton tem um carisma como se fosse meu filho. Agora o Ratinho, ele eu espero fazer parte da herança dele. Eu espero estar no atestado dele. Quando meus netos forem lá ler, que eles chamem meu neto. Aí o advogado fala, olha, ele deixou pra você aquela... Tá bom, aquela Z4 amarela. Já tá bom, não precisa deixar a fazenda, não. Só a Z4 amarela tá bom. Mas o Ratinho é um cara visionário, cara. As pessoas perguntam pra mim sabe por que ele não ganhou? Por quê? Por que não ganhou? Porque ele não foi indicado Por quê? como o melhor apresentador? Porque o Ratinho não é apresentador. Se um dia der um troféu para o maior animador de TV... Ele ganha destacadamente. Ele não vai ter melhor. O Ratinho não é apresentador de TV. Ele é animador? Ele é o maior animador que eu já vi na minha vida em televisão. Eu tenho pena, porque apresentador tem milhões. Animador, só tem o Ratinho. Só tem um Ratinho. Você vai me desculpar, mas animador de TV é o Ratinho. É o Ratinho. Na televisão, O prêmio não foi para animador. aqui no Brasil não há ninguém que Não. se Tem, possa comparar. você falou uma Não, coisa, é não verdade. É um animador. Não tem, ele é o maior animador de TV. E ele é natural. E não me choquei se ele não ter ganho, porque se tivesse de animador e ele não ganhasse, eu ia ficar chocado. Aliás, E sabe por que domina não qualquer tem? assunto, né? Sabe por que não tem? Por quê? Porque ele é o concurso nisso aí. Não é porque eu trabalho lá. Eu conheço a família, conheço o filho dele, que é governador. Aliás, escolheu o melhor filho para ser governador. É indiscutivelmente o melhor. Você está puxando o saco dele? Não é só gratidão. Puxar saco é uma coisa, gratidão é outra. E respeito também. Mas a experiência, o know-how que ele foi adquirindo com o tempo, ele errou no começo várias vezes, como todo ser humano erra. Mas você vê como a sabedoria dele é demais. Ele foi se corrigindo.
Nós começamos com um programa trash. Ele foi enriquecendo. Hoje, promotores de justiça nos assistem. Eu fui fazer um show para promotor de justiça lotado, chamaram o Santos, entende? E patrocinado por aplicativos de celular, que não é só, não tinha só pessoas realmente de alto nível, né? De alto classe nível, A, B. E nós conquistamos isso graças à sabedoria do Ratinho. Ele foi se aprimorando. É um programa muito divertido, é circo, é um programa para família também. Tem seu besterol, porque quem não aguenta, né, aquela, né? Mas ele não chegou aí. É trabalhador. Eu morei com ele 7 anos na casa dele. Ele acorda às 6 horas da manhã. Eu acordava cedo para ir comprar pão, pelo menos para ajudar em alguma coisa. Eu nunca falei nada. Acho que ele sabe, né? Eu ia, as moças falavam, Irã, não precisa comprar nada. Não, eu vou comprar pão, porque se eu não colaborar com nada, vai falar que eu tô aqui de... Aí eu comprava pão, presunto e queijo, já tinha. Irã, não precisa. Aí eu comprava aqueles negocinhos de chocolate, sabe? Aqueles... Não precisa. Se eu não comprar, eu já tinha acordado, não tiver, né? Aí vai falar, pô, esse cara aí tá abusando demais, né? Tá morando aqui, não compra nada. O Ratinho não deixa de comprar nada, tem tudo. Eu vejo você quando tá fazendo as magias lá, que ele vem pra destruir. Né? Você já teve que é tutorial, né? A destruição dele. Porque você faz aquela mágica, pô, tem mágica que eu sou de circo, eu fico olhando, como que é o segredo? Aí o Ratinho vai lá e pá. Você já teve algumas mensagens mandadas pra você, algum uso mágico reclamando disso? Não, porque aquilo não é mágica de mágico. O mágico, de verdade, ele sabe manipular, que nem... Eu vou pedir pro Dalton, se estiver ouvindo, pegar o nome daqueles meninos. Tem um loirinho que tem tatuagem na mão, eu já vou lembrar o nome dele. Eu vejo ele manipulando as cartas. Mas quando eu vou fazer com carta, eu copio do dele. Não tem igual, cara. Nunca, jamais vou conseguir fazer aquilo que ele faz. Então o meu já sai errado, porque já sai com tutorial. Você fabrica tudo, você fabrica as mágicas tudo, e as outras mágicas eu pego do YouTube e melhoro. Se você vê as minhas lá no programa, eu peguei do YouTube, só que eu melhorei. Pra ficar mais rica. Porque no YouTube eles fazem de qualquer jeitinho pra passar pra frente. Aquilo não é coisa de mágico. A manipulação é uma coisa incrível. E eu não sou mágico. Mas você... Nós temos um cara que vai sempre ali no programa ali, e eu vou falar uma coisa, aquele cara ali é sensacional, que é o Vierini, né? Aí você tá falando de um ilusionista aquele e um cara mágico ali, de verdade, pelo né? amor de Deus, impressionante. Porque a mágica, a mágica é como a piada, como eu te falei. E é isso que a gente tem que fazer, entende? Então, transformar, enriquecer ela, né? Com nós como humorista. Eu não me considero mágico de jeito nenhum. E o Vierini é um dos maiores, né? Extraordinário, cara. Ô Santos, uma pergunta pra fazer pra você. Aquelas vezes que você faz o negócio do terno que você fez com o Ratinho que você rasgou. Não, ele só ficou sabendo da camisa. Da camisa. É verdade? Da camisa ele sabia. É verdade mesmo? A camisa foi combinado. Foi combinado. Da camisa e do sapato? O restante não. O do sapato você rasgou? Não. Eu não combinei do paletó, ele não gostou. Do relógio não gostou. A da camisa foi do relógio. O da camisa foi combinado porque chegou num ponto que ele falou que não queria mais. Falou que eu passo do ponto. Ele falou, cara, você faz, eu acho legal, dá ibope, tudo, mas você me tira do sério, você passa do ponto. Né? Não sei até onde você vai. Ele fica que nem, assim, rasga ele a camisa, fica puto. Pega o relógio. Que nem cortar o sapato que ele ganhou de patrocínio, apareceu. E cortar a meia, por exemplo. Ele não gostou com os dedos de fora. Então ele falou, você passa do ponto, então vamos fazer o seguinte, o próximo a gente combina. Aí o último, se você for ver, é o da camisa. Que rasga. Que eu rasguei a camisa, eu combinei. Bonitinho. A camisa foi dada do lado da... Eu falei, você pode vestir a camisa, eu vou rasgar. Tá? Então tá. Então, Ira, tem que fazer assim. Eu falei, mas você não gosta de nada combinado. Você não quer ouvir Perde a graça, né, que a gente vai ele, contar, o que a gente vai fazer, você não quer. E a direção também não quer que a gente fale o que vai fazer. Entende? Não quer nada, Eles nada. querem sempre a surpresa. Tanto é que o Murilo, de última hora, pergunta pra mim como que é a mágica pra eu poder o Ratinho revelar. Então não gostam. Aí eu falei, tá bom. Aí eu parei de fazer dicas do meu pai, porque ele não gosta. Também, cara, né? ele não gosta, cara. Ele fica muito nervoso, né? Do nada. Quando ele vem com dicas do meu pai... Ele fica muito bravo, cara. De verdade. Mas você sabe que ele o povo muda a expressão. Ele se diverte muito com
com as coisas que não combinam com ele. É. Não combina. Uma vez eu até o Ratinho falou, por que você não monta alguma coisa, faz junto com o Santos? E aí eu disse, Santos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a telepatia nós dois. Nossa. Puta, Cara, a telepatia foi sensacional. Eu e errei aí? tudo. E o bacana, Errei e assim, tudo. como eu sou do circo, eu digo, poxa, eu tenho que fazer diferente. Eu vou botar o Santos pra ser o cara que vai na plateia Desgraça. e eu fico na cadeira. Porque eu sabia que na cadeira, se ele erra na cadeira, pronto, ferrou a telepatia inteira. Ferra Então, mesmo. ele podia fazer errado lá na plateia, mas na cadeira não, eu fico na cadeira. E ensaiamos, hein, cara? Eu e a errei. gente ensaiou, cara. E na Sério? hora... Ensaiamos no camarim. O Santos fez tudo do jeito dele, ao contrário, algumas coisas. E aí, meu... Ele falou pra mim, tá reação- pronto? Eu falei, puta vida. Ah, A reação do Ratinho foi incrível, né? Não, foi muito bom. Ela é tão ruim que se torna boa. Ó, a gente já entrou vestido de árabe, os dois. E eu fazia assim, pra tentar lembrar o que eu ia falar, eu não conseguia lembrar. E a língua, e a língua? Eu tava mais cantando, falei, cacete, o que veio mesmo? Depois eu não podia perguntar, né? Ó, se você quer ver como foi isso aí, você coloca aí nas redes sociais e procura. Faxinildo e o Santos fazendo mágica no Ratinho. Você vai assistir, você vai morrer de rir com isso. Eu vou te perguntar uma coisa. Foi bom demais. Foi muito bom. Esse negócio que você faz de estar falando mal do Ratinho pra uma pessoa e o Ratinho chega, tipo, por trás. É coisa de clown, né? É um humor Como Monty foi, Python. foi natural que você criou isso? Como que foi? Porque quando eu comecei no Ratinho, eu assistia muito filme, os americanos, porque uma vez perguntaram pro Jerry Lewis, né? Que é o criador do Viewfinder, né? E o criador dessas maravilhas de contribuição para crianças, né? O Jerry Lewis, hoje não combina o humor dele, né? É bem estereótipo. Mas perguntaram para ele, quando você conta uma piada e ninguém ri, o que você faz? O Jerry Lewis falou assim, eu me jogo no chão e as pessoas riem. E eu comecei a assistir os filmes, eu falei, pô, se eu contar uma piada e não tiver graça, o que eu vou fazer? Aí eu tenho que pensar. Aí eu comecei a ver os filmes antigos americanos e eles faziam assim, há 20 e poucos anos atrás. Eles contavam uma piada, a pessoa não ria. Aí eles faziam, entendeu? Foi uma piada. Pode olhar, nos 25 anos atrás, dos filmes americanos, comédia. Eles contavam uma piada, a pessoa não ria. Eles falavam, você entendeu? Foi uma piada. Eu falei, porra, que legal isso. E eu comecei a contar as piadas no Ratinho. Quando o Ratinho não ria, eu falava, Ratinho, entendeu? Foi uma piada. Cópia dos americanos. Entendi. E daí eu notei que com o tempo o pessoal foi copiando, fazendo, né? Ah, você entendeu? Foi uma piada. Eu falei, pô, é um gancho. E daí falar mal do Ratinho é uma coisa mais Chaves. Você repara. É coisa do Chaves. Às vezes estão eles lá falando, e todo mundo aquele tumulto, né? Aí corta, todo mundo fica quieto e ele fala, né? Não vale nada. Pegava só o final da final. Daí eu pensei, eu falei, puxa vida, tenho que falar mal dele e como não tem todo mundo falando, é virar e mudar de assunto, né? E eu comecei a fazer o faxinito também, né? A gente começa a falar, daí ele aparece. Eu falei, aquele gordo, né? E quando eu virava assim, o seu Haroldo. O seu Haroldo sempre. Daí foi a culpa do Haroldo. Gente, o papo tá muito bom, tá muito papo fino. É. Tá gostoso, mas tá chegando ao fim. Tá falando sério mesmo? Tô falando sério, tá chegando ao fim. Caramba. Você viu, falar do Santos vai ter muita coisa. Não, Gente, Santos, tem muita coisa ainda pra falar. Tem. Ainda tem. quero te Vai agradecer ter tempo. do fundo do coração. Muito obrigado mesmo. O que vocês foram no meu e o respeito é tudo. Eu queria aproveitar assim esse espaço maravilhoso e agradecer a um nome, a uma pessoa que nós vamos crescer muito junto assim. Ele chama-se Glauco. É um rapaz visionário e como ele acreditou muito em mim, eu não gosto de decepcionar ninguém. Não gosto. Então eu fiz uma limpa no meu celular de acho que quase 400 pessoas e eu comecei a ver, muita gente sugou a minha sorte.
Se às vezes você ajuda a pessoa errada, ela suga a tua sorte. Tem que tomar cuidado com isso. Aprenda isso. Aprenda. Às vezes Conversei isso com você no camarim. você dá a sua sorte para outra pessoa, às vezes por pena. Então fortaleça bastante o seu barco, compra um barco maior, forte, com motor. Não pega aquele barquinho que está remando e vai puxar o outro que ele te joga no mar e fica ele dentro do barco e ele toma teu barco. Cuidado. Mensagem do Então, céu. hoje eu escolho muito as pessoas, muito. Então hoje eu estou fazendo uma base grande para devolver para aquelas pessoas que realmente passaram pela minha vida e me ajudaram. E eu fiquei devendo. Então, quando chegar até o final do ano, eu vou pegar essas pessoas que me ajudaram e falar, ó, que você não me incomodou e me ajudou. Você não me roubou, não me enganou, me ajudou. Esses eu não vou deixar na mão. São pessoas que quase ninguém conhece. Mas Isso são é bom. pessoas que Isso é bom pra gente levar pra passaram vida, por né? mim e não me incomodaram, me esperaram chegar até aqui. Agora, eu queria aproveitar, falar para que as pessoas me sigam no Instituto Santos, que eu não tenho recurso nenhum. Todas as doações, vamos fazer um trabalho agora recente, junto com o pessoal do Motoclube. Agradecer esses motoqueiros, que eu sou também Harley, e os pessoal que anda aí com moto, tudo, tá juntando material de limpeza para as crianças de creches de crianças abandonadas, que não tem condições, né? Não tem o papai e a mamãe para cuidar, e lugares assim bem carentes. Às vezes pegam muito no meu pé, porque eu continuo fazendo isso. Não faço porque Deus não vai me ajudar, né? Deus não... Quando você está fazendo coisas boas, Deus não te ajuda, porque sabe que está no caminho certo. Mas ele também não deixa nada lá na frente que te derrube. Ele só deixa uma pedra no caminho quando ele sabe que se você for por aquela rua, lá no final vai ser ruim. Aí ele põe uma pedra no caminho para você tropeçar e não ir até o final da estrada, quando você é do bem. Então, não faço por isso. E mandar um abraço para um cara que ajuda os cachorros, que eu amo cachorro, que é o Davi Goleiro. Muita gente não cita o nome desse cara. Mas ele tem uma paixão por cachorro fora de série, e gato. Animal em si, né? Mas mais cachorro e gato, porque é o que a gente vê no dia a dia. Ele é dedicado a isso mesmo. Ele ajuda mesmo, de verdade. E se você puder entrar no site dele, estou fazendo isso sem a permissão dele, no Insta dele, puder doar comida, vacina, injeção, coisa para soro, como é que chama? Aqueles remédios para passar nos animais. Bom, vocês que cuidam de cachorro sabem. Entre lá, Davi Goleiro, e façam uma doação para esse cara, que ele merece mesmo. E ele ajuda de verdade. 400 cachorros e 200 gatos, todo final de semana. Ele vai nos restaurantes recolher comida e misturar na ração para dar para esses animais. Isso mostra também, Santos, o que você está falando aí, a grandeza do seu coração. Olha só, o cara nem sabe que você está aqui falando dele, você nem precisa também ligar pro cara e pedir uma permissão para falar, porque você está fazendo isso de coração. Ele faz um trabalho voluntário. Ele faz um trabalho incrível. E por isso nós temos essa gratidão com você, da pessoa que você é, de querer ajudar o próximo sem sensacionalismo, né? Fazer uma coisa bacana, e você faz isso sempre. E eu quero falar para as meninas que eu vou operar a próstata e eu vou ficar um tempo... Gente, o papo aqui tá muito bom. Eu vou ficar o tempo acabado. Quero agradecer o Irã, o Santos. Obrigado, gente. Obrigado, Irã. Obrigado, Santos. Obrigado a vocês que me convidaram pro Papo Fino. Esse amigo e irmão que você é. Você é um irmão. E eu só tenho que te agradecer por ter vindo aqui. Imagina. E a gente estamos toda semana juntinho ali, se abraçando, não percam, né, se o divertindo. programa do Ratinho de segunda a sexta, às 10h35. Às 10h30. Tem dia que começa um pouquinho mais cedo, né? Mas só quando tem jogo na terça-feira que começa um pouco mais tarde. Não perder. A Praça Nossa tá imperdível, tá com os quadros maravilhosos, vai vir coisa nova na Praça Nossa. O SBT tá vindo com a programação aí. A programação do SBT, você não pode ver. A Virgínia tá arrebentando no Ibope, porque o programa tá muito gostoso. O programa tocado pela Patrícia de domingo tá demais. Celso Portioli tá arrebentando com os prêmios, né? Que pode falar da Van? É patrocínio deles, não é? Logo ele vai estar com a gente também, né? Se Deus quiser, vai estar com a gente. No nosso projeto o Celso, apresentador,
sensacional, né? Vamos falar. Ah, vai me desculpar, né? Chupa. É fora de série. Tá vindo aí também com a gente o alemão, tá vindo com a gente o alemão da SB. Que né? legal. O meu irmãozinho de coração mesmo. Ele e a esposa dele, a Simone, também vai estar com a Patrocinadores? gente, sim, o Que alemão eles da trabalham com o SB. Ele trabalha com construção, material de Mas, construção. pô, que beleza. E construtora em geral. Então ele vai estar com a gente também. Quero mandar um abraço, um beijo especial para o alemão e a Praia do Simone. Ervino. Praia do Ervino, Santa- em São Francisco do Sul. Santa Catarina, a gente teve lá, Santa ficamos uns Catarina. dias lá, Maravilhoso. Tá com a maravilhoso lá. gente, maravilhoso. Maravilhoso. Crescendo cada vez mais, né? Crescendo muito, muito, muito. E Eles estão fazendo um trabalho incrível na cidade. Poxa, muito obrigado pelo convite. gente, e assim encerramos o nosso Papo Fino de hoje com a presença do nosso amigo Santos do programa do Ratinho e até a próxima, se Deus quiser. Como Fique- dizia o nosso mestre, né? Fique na companhia de Deus, porque graças a Ele... A vida continua! E como diz o teu produtor, eu tô lançando um novo filme do Bruce Willis, é o Duro de Cagar. 3, 2, 1, gravando. Vamos já começar já, né? Cadê o pessoal? O que tá faltando? Tá faltando só o diretor para começar a gravar já aqui, cadê ele? Cadê o Aí, vai, responsável? aí. Espero que você esteja me elogiando e dizendo, sim, careca. Bacana, bacana. Como é que é o nome dele? Dinho. Ah, pensei que era Garça. Igual Garça, né? Gravando. Tá.